Você descobrisse que não são apenas 8 milhões de desempregados no Brasil, que 7,9% não significa muita coisa, e que mais você é enganado quando vê esse número na mídia ou no próprio site do IBGE. Quer entender como funciona o desemprego no Brasil? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar. O primeiro passo que a gente tem que entender é quem mede o desemprego. Quem mede o desemprego é o IBGE. Ele é responsável por não só o desemprego, mas mede a inflação. E tem uma série de problemas aqui. A gente fala muito do post que anda manipulando os dados, mas aqui eu vou te mostrar uma coisa que não é manipulação. Está no site oficial do IBGE. Vamos entender. A primeira coisa que ele deixa claro é que as pessoas que estão acima de 14 anos podem entrar no cálculo do desemprego, mas que pessoas que estudam, donas de casa, quem tem o seu próprio negócio, se você tem uma MEI, você nunca vai ser desempregado, porque você já não entra mais nesse cálculo. Vamos entender oficialmente como é que se mostra isso. Está aqui. Eles não atualizaram, não sei porquê. Acho que estão mais preocupados em trabalhar os números lá dentro do que mostrar para o público. Mas se você fosse colocar aqui para o primeiro trimestre de 2024, não muda muita coisa. Nós estamos dizendo que as pessoas que têm menos de 14 anos ou mais de 65 anos estão nessa pizza cinza aqui, nessa fatia cinza. São 40 milhões, mais de 40 milhões de brasileiros que não entram no cálculo de forma alguma. Nessa parte azul maior aqui, são aquelas pessoas que têm mais de 14 anos, menos de 65 anos e que estão trabalhando, tá? 100 milhões 985 mil pessoas. Os desempregados, os 8 milhões aqui, eles estão aqui. Eles são desocupados. Como é que se mede os desocupados? Bom, é simples. Ou você perdeu o emprego nos últimos 30 dias, ou está procurando emprego nos últimos 30 dias de uma maneira oficial. O que significa isso? Se você imprimiu o currículo e foi no comércio da sua cidade procurar emprego, para o IBGE, você não é desempregado. Você simplesmente está fora da força de trabalho, que é essa faixa verde aqui. 66 milhões de brasileiros não estão trabalhando, mas não são desempregados. Eles são fora da força de trabalho. Ou eles têm uma MEI, ou eles simplesmente decidiram de procurar emprego, ou eles simplesmente decidiram não trabalhar. Então, pode ser que em algum momento eu não queira trabalhar, e nesse momento eu estou aqui fora da força de trabalho. Vamos recapitular então essa história. Só é oficialmente desempregado quem perdeu o emprego nos últimos 30 dias ou está procurando emprego. Então, vamos imaginar uma família com 4 pessoas, onde você teria o pai trabalhando, a mãe cuidando dos filhos e 2 crianças, uma com 15 crianças, 2 adolescentes, um com 15 e outro com 17 anos. Se apenas o pai trabalhar e ninguém mais procurar emprego naquela casa, segundo o IBGE, existe 0 desempregado. Vamos imaginar que por algum motivo a mulher comece a procurar emprego. Então eu teria uma pessoa trabalhando, uma pessoa procurando emprego e 2 pessoas em casa jogando um PlayStation. Pois bem, nessa casa o nível de desemprego estaria em 50%. Caso a esposa consiga um emprego e o filho de 17 anos comece a procurar emprego, nós teríamos 2 pessoas empregadas, uma pessoa procurando emprego e um menino ainda jogando PlayStation. Nós teríamos 33% de desemprego. O desemprego é uma metodologia utilizada pelo IBGE para mostrar tendências e não necessariamente um retrato da sociedade. Por quê? Pode ser que em algum momento
quando você tiver 2 pessoas trabalhando na casa, a renda aumente, a vida fica melhor. Mas se uma pessoa começar a procurar emprego, teria 33% de desempregado, uma situação muito diferente do que era onde só o pai trabalhava e tinha 0% de desemprego. Se eu já sei que o desemprego demonstra uma tendência e não necessariamente um retrato das pessoas que estão ou não estão desempregadas, vamos dar uma olhada aqui no site 360, que mostrou aqui, olha, 8,6 milhões de desempregados. A gente já sabe que esse 8,6 é só esse pedacinho aqui, tá? Mas vamos ver entre os presidentes, na época que aconteceu, como é que estava a tendência. Aqui a gente está falando no auge da pandemia, com 14% de pessoas desempregadas. O Bolsonaro entregou em dezembro a 7,9%. De lá para cá, houve uma melhora, sim, até receber todos os benefícios que a economia estava tendo, e aí a gente começou a andar para trás. Mas tem um dado importante, que a gente vai ver a qualidade do emprego. Guarde essa mensagem, essa imagem dele aqui caindo, mas agora voltou a 7,9%. Em outras palavras, 1 ano e 4 meses de governo Lula, a gente andou de lado. É exatamente isso que a gente está vendo. Isso muda a sua vida? Lógico. Se o desemprego aumenta, diminui o salário. Se por um acaso nós temos problemas com relação ao tempo que você fica desempregado, você fica com menos reserva, cai a qualidade de vida da sua casa e tudo vai piorando. Apesar da Miriam Leitão adorar falar que isso é só uma sensação, não é verdade. Pois bem, os números não mentem. É verdade. O desemprego aumentou e a tendência é de alta, porque muita gente está sendo mandada embora. E a criação do emprego está com uma qualidade ruim. Vamos entender por quê. O primeiro passo é entender que o IBGE insiste em tentar camuflar os números. Eu peguei essa reportagem aqui de primeira página do Correio Brasiliense, que é petista que dói. Na primeira página de economia está assim: IBGE, taxa do desemprego cai para 7,9% no primeiro trimestre de 2024. Olha como se joga com os números. Eles compararam um trimestre com um trimestre anterior, que era aquele trimestre do próprio Lula. Mas, na verdade, o desemprego aumentou. Por que aumentou? Porque a taxa de desemprego aumentou. Lembra que ela fez essa tendência de alta, mas mesmo assim o governo insiste em dizer que está melhorando. Imagina uma manchete desse jeito: desemprego cai de 7,4% para 7,9%. Não cabe na cabeça de ninguém, a não ser do pessoal da esquerda. Mas vamos ver a qualidade desse emprego, que isso talvez é o ponto mais importante. A quantidade de empregos com boa qualidade significa melhores salários, significa mais produtividade, mais geração de riqueza, e isso é o que realmente importa. Então é importante a gente observar não as manchetes de jornal ou simplesmente um gráfico, mas o novo CAGED. Já que a gente sabe que as manchetes de jornais não representam muita coisa, que a metodologia do IBGE não te ajuda muito e acaba camuflando o que você realmente está sentindo no bolso, a gente vai ver a qualidade do emprego e a quantidade. O que importa é geração de emprego. Para isso, eu recomendo vocês observarem o site do novo CAGED. Aqui nos dá uma noção clara do que está acontecendo. E quando a gente entra no Power BI, é possível a gente entender algumas coisas. Vamos entendê-las. Primeiro, essas são informações de março de 2024, ou seja, as últimas informações. Aqui o número de admissões no Brasil nesse período
2.262.000 empregos, e o de demissões, 2.018.000. É um saldo de 244. Se teve um saldo de 244, por qual motivo o desemprego aumentou? Porque mais pessoas começaram a procurar emprego, porque provavelmente a renda dentro de casa está muito difícil. Você tem um aumento da inflação, você tem pessoas sofrendo na hora de fazer o supermercado, de poder pagar alguma coisa para o seu filho, vão procurar emprego. Mais pessoas procurando emprego, maior é o desemprego. Por isso o desemprego aumentou. Mas o pior é a qualidade do emprego. Aqui nós estamos falando, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês, e a gente está dizendo o seguinte, olha, a quantidade de empregos criados foi, na grande maioria, de serviços, depois seguidas do comércio, indústria, construção, e o agro está demitindo. É o primeiro sinal de alerta. Por quê? Porque se ele está demitindo, é sinal que está tendo prejuízo. Bom, esse governo já fez de tudo para tentar estragar o agro, e a consequência está agora. Foram menos 6.000 postos de trabalho no agronegócio. E a indústria contratou quanto? 35.000. E a construção civil, 28.000. E o comércio, que é a maior parte ali, 37.000. Mas olha, porque o desemprego não foi maior ainda. Quem mais contratou foi a administração pública, 56.000 novos cargos. É o governo gastando cada vez mais para dificultar ainda mais nosso problema fiscal, criar ainda mais dívida e deixar você com um futuro rifado de novo. A maior parte da criação de emprego em março foram funcionários públicos. Nada contra um funcionário público, mas seria muito melhor que se fosse da indústria, do comércio, porque para ter um funcionário público, o governo precisa necessariamente pegar o seu dinheiro dos impostos e pagar o funcionário público. A geração de riqueza da iniciativa privada produz melhoria da qualidade de vida. A criação de emprego de funcionários públicos induz o serviço à população. Você sentiu uma melhora absurda na qualidade do serviço público ou do serviço prestado para você, na saúde, na educação ou alguma coisa desse gênero? Se não, a gente está tendo menos eficiência. Menos eficiência, país mais pobre. O desemprego aumentou, o país se endividou e a gente empobreceu. Essa é a verdade que a gente tem que buscar acima de tudo. Os dados estão aqui, eles são públicos, não se deixe enganar. Coloque esse vídeo para alguém que não entende ainda como funciona o desemprego. Mostre para as pessoas a verdade. E a partir daí vai ficar mais fácil de a gente conseguir mostrar o quanto esse governo está levando o Brasil para o buraco. Pessoal, quem gostou, curte aqui, compartilha, comenta, porque ajuda a dar relevância para o vídeo, e até a próxima. Toda semana a gente pega um tema específico da economia e faz isso. Abre para você entender melhor. Um abraço e até a próxima.